Olá, bem-vindo ao treinamento Cordeiros de Ataque, produzido pela Southeast Asia Prayer Center. Meu nome é Mark Geppert. Eu escrevi o livro Cordeiros de Ataque, que estamos estudando juntos. Gostaria de te agradecer muito pelo seu interesse em aprender e continuar a se tornar um instrumento de retidão em sua comunidade. Eu oro para que você implemente as coisas que está aprendendo. Não apenas adicionar informações, mas pegar um amigo, sair, caminhar, começar a orar. A caminhada de oração é uma bênção dupla. Número 1, o caminhar é muito bom para você e número 2, a oração é maravilhosa. Cada sessão deste ensino é baseada em um acróstico e atualmente estamos trabalhando no acróstico SING, S, para espiar a terra. Aprendemos sobre os apóstolos saindo e aprendemos sobre 70 outras pessoas também saindo e voltando. Lucas capítulo 10 está registrado com um testemunho incrível. Em nossa última sessão, aprendemos sobre o nome acima de todos os nomes e até os demônios se submetem a nós em seu nome e falsos deuses se curvam na presença da arca. Somos a arca. Hoje queremos falar sobre o processo de ir. É tão difícil conseguir colocar pessoas em movimento, estamos tão letárgicos. Um objeto em repouso tende a permanecer em descanso. Jesus pretendia que os discípulos fossem por toda a terra e pregassem o Evangelho. Claro, isso começa com seu vizinho. Claro que os ensinamentos existem para alcançar seu vizinho. Alcance o mais próximo primeiro e então há aqueles que, como eu, terão a alegria de viajar para diferentes nações, ministrando entre muitas pessoas diferentes. Mas o processo de ir começa em Atos capítulo 1 e versículo 8. Jesus disse a seus discípulos: fiquem, é o único lugar que ele diz para ficar. Fique em Jerusalém até receber a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? O que faz a terra prometida ser a terra prometida? A presença de Deus faz com que a terra se torne a terra prometida. E então eles foram, e eles estavam no cenáculo, e ele disse: depois disso, o Espírito Santo virá sobre vocês, isto é, o Espírito Santo virá sobre você, ele vai te capacitar. Essa é uma palavra-chave, vai capacitar vocês para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas a chave para o poder é o Espírito Santo. Agora, a palavra grega é: depois que o Espírito Santo vier sobre você, receberá poder. Dunamis, dinamite, para ser mártires. Bem, ninguém quer se inscrever para ser um mártir. E eu estou dizendo que você pode ter total confiança para sair e ser um cordeiro de ataque em sua comunidade e ao redor do mundo. Você não tem nada a temer. Especialmente, não tem que temer a morte. Mas, e quanto a esses caras, cada um deles, sem esse poder, negou Jesus Cristo no momento da crucificação. Eles haviam corrido e depois disso, eles foram dispersos e então ele sabia que eles precisavam disso, poder para ser um mártir. Quando recebemos o Espírito Santo, a primeira morte é nossa, porque não somos mais nós que vivemos, não é mais nossa mentalidade carnal que impulsiona a nossa vida. Não pensamos mais ou nos importamos com os cuidados desta vida ou desse mundo. O Espírito Santo é santo, o que significa separado para Deus. Algo que é santo é separado para Deus. Portanto, somos um sacerdócio real, uma nação sagrada para ser separados para Deus. Saímos da eclésia, os chamados para fora. Nós somos aqueles que são chamados para fora do sistema mundial para receber poder para serem enviados de volta para o sistema mundial como uma força causadora da justiça. E é isso que Deus está fazendo conosco. Portanto, a primeira morte é a morte para o eu. Nós temos que deixar de lado nossas metas, nossas ambições, nossos desejos e dizer: Senhor, sua vontade, do seu jeito, no seu tempo, pelos seus resultados e sua glória. A segunda morte que enfrentamos é que temos que estar prontos para nos entregar. Temos que entregar nossos futuros, nossas ambições, para que possamos trazer vida aos outros. Paulo diz: a morte opera em mim, mas a vida em você. A morte trabalha em mim, mas a vida em você. Então, no sábado,
sábado, em vez de sair e jogar uma partida de golfe ou fazer algo, vou entrar no meio de uma cidade e vou orar. Quando um dos meus filhos pequenos está fazendo algo na escola, uma orquestra ou algo assim, estarei lá. Eu vou ser aquele que está lá e eu vou estar orando por essas crianças. Vou definir meu tempo e cronograma para ser capaz de fluir com o plano de Deus para reconciliar a humanidade com Ele. Uma testemunha, ele disse. Depois disso, o Espírito Santo virá sobre você. Você receberá o poder para ser mártir. Agora, eu tive a experiência. E se você ler meu outro livro, A Faith to Die For, você descobrirá que eu era o homem com um AK-47 na minha cabeça e o jovem dizendo, você é o Sr. Mark? E você é um cristão? E eu pensei com certeza lá naquele país muçulmano que ele ia puxar o gatilho. A única razão pela qual eu acho que ele não puxou o gatilho é porque tínhamos que fazer cordeiros de ataque e ensiná-lo a estar aqui para ajudá-lo, porque eu estava pronto. Eu vou te dizer, a unção para ser martirizado é tão maravilhosa, quer dizer, eu não iria sair e pular na frente de um ônibus, mas eu digo, não há unção que eu já experimentei como aquela unção, quando você está a 1 segundo de uma bala passando por sua testa. É surpreendente. Testemunhas é traduzido como testemunhas. São pessoas que vêm e falam. Uma testemunha de Jesus Cristo não sai e fala. Cerca de 4 escrituras. Uma testemunha de Jesus Cristo pode, antes de tudo, ver o plano de Deus entre as pessoas. Então, quando você sai e nós levantamos em um centro de governo ou um centro de comércio ou viajamos no meio de uma multidão onde passamos por nossa própria comunidade e fazemos aquela caminhada matinal ou saímos entre eles da maneira que fazemos, podemos ver, dizemos, Senhor, dá-me percepção, dê-me uma visão, eu quero estar com visão e discernimento, eu quero ver essas pessoas do jeito que você vê essas pessoas. Eu trabalhei muito entre os muçulmanos e te digo, com toda a pressão e o ódio e o medo e todas as coisas. Depois do 11 de setembro, as pessoas não abraçaram muito a comunidade muçulmana. E depois de eu estar sob a mira de uma arma com os muçulmanos, tive que ir a Deus e encontrar um grande amor, porque Deus ama essas pessoas. Deus fez uma aliança com os filhos de Abraão. Eles são filhos de Abraão. Então, goste ou não, você tem que abraçar essas pessoas. Eu tive que encontrar o amor de Deus. Agora temos um ministério próspero nas comunidades islâmicas, onde eles estão vindo para Jesus Cristo, onde eles estão vindo para entender Jesus e para receber Jesus Cristo. Mas isso não seria possível sem entregar minha perspectiva e ganhar a perspectiva de Deus, entregar a carnalidade para abraçar a espiritualidade. Então, a primeira coisa que uma testemunha faz é ver algo que aconteceu. Agora vemos coisas acontecendo na terra, mas quando estamos no Espírito, como em adoração, e ao nos concentrarmos no trono, ganhamos perspectiva. Então, seu Espírito fala conosco. Seu Espírito fala conosco a partir de um plano superior. Seu Espírito falando conosco, sua vontade e seu tempo. Jesus disse, o que eu ouço o Pai dizer é o que eu digo. O que eu vejo o Pai fazer é o que eu faço. O que ele está dizendo? Ele está conectado a isso da perspectiva da sala do trono. Sua obediência é o maior ato de adoração que pode haver e liberar uma unção tremenda. Então, a primeira coisa que uma testemunha pode fazer é ver com os olhos de Deus. A segunda coisa que uma testemunha faz é dizer o que é dado a ela para dizer. Veja e diga, é o papel de uma testemunha. Então, quando intercedemos, digamos que entremos entre Deus e o homem com o objetivo de reconciliar suas diferenças. Podemos ver este nível, podemos falar a este nível para dar uma palavra, e este é o papel de uma testemunha. E é por isso que somos capacitados pelo Espírito Santo. Depois disso, o Espírito vem sobre você. Você receberá poder para se tornar minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Quem se qualifica para estar nessa posição? Quem se qualifica para ter o direito de falar com Deus sobre o homem e para o homem sobre Deus?
Em João, capítulo 1 e versículo 12, descobrimos que Jesus foi para os seus, mas os seus não o conheciam. Eles não o receberam, mas para todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, para tantos quantos acreditaram em seu nome. Esta palavra poder é a mesma palavra exousias, o direito de falar. Então, quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, é dado a você o direito de falar como filho de Deus. Pense nisso. O direito de falar como um filho de Deus. Agora, o direito de falar com Deus. Chamamos de intercessão ou oração. Temos o direito de falar com Deus sobre cada situação. Recebemos esse direito no trono. Podemos chegar diante de Deus a qualquer momento em necessidade. Podemos encontrar a graça. Podemos ser corajosos e vir até Ele. E, na verdade, é melhor nunca deixá-lo. Tenha uma conversa constante com Deus sobre o que você vê. Senhor, como isso funciona? Senhor, o que está fazendo aqui? Eu faço alguma coisa? Como diz meu bom amigo Dick Eastman, não faça apenas algo. Fique ali. Devo apenas estar presente e deixar essa fonte fluir do meu ser mais íntimo? Deixar estes rios de água viva do Espírito Santo? Devo apenas ficar aqui e deixar fluir? Ou falo a palavra de vida? Ou imponho as mãos sobre os enfermos e os vejo ser curados? Ou coloco meus pés no chão e reivindico a promessa? Onde quer que a sola do meu pé pisar, me será dado? O que fazer? Eu apenas examino a situação e vejo como os demônios se submetem e as pessoas se tornam livres. Ou devo estacionar a arca e ir a um lugar específico? Estaciono a arca e vejo os falsos deuses se curvarem, perderem a cabeça, perderem as mãos e perderem os pés? O que você quer que eu faça? Diálogo constante na conversa, seguindo em frente no plano de Deus para ser um intercessor entre Deus e o homem. Então, você tem o direito de falar com Deus. Sim, Deus ouve sua oração. Sim, Deus quer um diálogo com você. Sim, Deus quer te enviar a um lugar específico para louvor e adoração. Sim, Deus quer que você ande com Ele todos os dias. Imagine acordar de manhã sabendo que sua primeira conversa pode ser com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que estava esperando a noite toda para falar com você. Quem planejou coisas boas para você. Acordar com a emoção. Minha devoção matinal não é uma disciplina, é uma celebração de que fui guardado durante a noite e que posso falar face a face com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores e ouvir sua perspectiva sobre o mundo ao meu redor. Como posso ser uma força eficaz de justiça no mundo ao meu redor? Como posso ser um cordeiro de ataque? Temos o direito de falar com Deus, que nós chamamos de oração, mas também temos o direito de falar por Deus, o que chamamos de profecia. Profecia, a definição clássica é trazer a palavra de Deus na unção do Espírito Santo. É a unção que quebra o jugo. Vimos em Lucas capítulo 10 que a palavra para os cordeiros de ataque era: o reino de Deus chegou perto de você. Essa é a declaração do poder da ressurreição de Jesus Cristo. E quando nos encontramos com pessoas e sabemos quem somos nós e sabemos quem está fluindo através de nós, que somos o recipiente, um vaso terreno, mas do nosso ser mais íntimo fluem rios de água viva, então ela pode simplesmente fluir. Não temos que fazer nada religioso ou uma coisa sacrossanta. Basta ser você e apenas estacione a arca. Mantenha o foco em Jesus e sinta o fluxo. Sinta o fluxo. Deixe o amor sair de você. Quando a ofensa vier, pule sobre ela. Apenas deixe fluir. Deixe fluir. Porque, como um filho de Deus, a todos quantos o receberam, a eles deu o poder, a capacidade de ser filho de Deus. Filho, filha do Altíssimo. Quando entro em situações do tipo: quem você conhece? Você conhece esse cara? Conhece aquele? Eu não conheço muitas pessoas e não muitos famosos. Eu não, mas eu conheço um. Eu conheço alguém que ressuscitou dos mortos. Eu conheço um que carregou meu pecado e seu pecado, carregou minha doença e sua enfermidade. Eu conheço um que saiu e foi para o inferno, esmagou a cabeça do diabo e subiu no terceiro dia e ascendeu ao Pai e
enviou o Espírito Santo para me capacitar, para ser uma testemunha dele. Ele, eu sei, seu nome é o nome que está acima de qualquer outro. Ele é aquele que eu conheço. Você conhece alguma pessoa influente? Conheço milhares de pessoas influentes que nunca serão famosas nesta vida, mas sua voz é ouvida no céu. Sua voz molda as nações. A voz deles, aqueles que saem, veem e falam. Fale com Deus sobre as pessoas. Fale com as pessoas sobre Deus. Fale com Deus sobre as pessoas. Fale com as pessoas sobre Deus. Então, lemos em Mateus capítulo 28, vá por toda a terra, e realmente muitos ensinos sendo feitos agora com os quais eu concordo. As Escrituras dizem, enquanto vai, conforme você vai, não para um país específico, não para um grupo de pessoas específico, mas em movimento. A Bíblia é inspirada por um espírito em movimento, escrito por pessoas em movimento, para um povo que deve estar em movimento. Devemos ser uma força ativa para a justiça em nossa vizinhança e nas nações, porque é através de você, Senhor e Senhora Cordeiro de Ataque, é através de você que algo vai ser feito, é através de você que a vontade de Deus para a salvação e a prosperidade de seus vizinhos e das nações será afetada. Conforme você fala a palavra, as coisas são criadas. Quando você impõe a mão sobre os enfermos, eles são curados. E em todo lugar que a planta do seu pé pisar, ele o dará a você. Estes são os cordeiros de ataque. E você é um cordeiro de ataque.